A Idade dos Metais é o nome dado ao período que sucedeu o Neolítico e antecedeu o que chamamos de História propriamente dita, marcada pela invenção da escrita. Este período é caracterizado pelo domínio gradual da metalurgia e pelas profundas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que esse domínio possibilitou. Mas, antes de entendermos a importância desse momento, precisamos compreender como se deu a transição entre o Neolítico e a Idade dos Metais. No Neolítico, o ser humano já havia conquistado grandes avanços. Aprendeu a cultivar a terra, domesticou animais, construiu aldeias e desenvolveu uma economia de produção. A sociedade começava a se organizar de maneira mais complexa e as relações de troca, os saberes técnicos e as crenças se tornavam cada vez mais refinados. Contudo, mesmo com essas conquistas, as ferramentas ainda eram, em sua maioria, feitas de pedra polida, madeira e osso. Isso limitava as possibilidades de expansão e eficiência. Foi então que o ser humano, ao observar as transformações da natureza causadas pelo fogo, descobriu que certos tipos de rochas, quando aquecidas, derretiam e se transformavam em um material maleável, resistente e capaz de ser moldado, o metal. Essa descoberta revolucionou o mundo. A metalurgia nasceu a partir da observação e da experimentação. Não foi um processo rápido e nem aconteceu da mesma forma em todos os lugares. Em diferentes regiões do planeta, povos distintos começaram a explorar o potencial dos metais, aprendendo a extrair o minério da terra, fundi-lo em altas temperaturas e forjá-lo em ferramentas, armas, utensílios e adornos. Com a chegada dos metais, iniciou-se a substituição progressiva das ferramentas de pedra por instrumentos metálicos. A pedra, que havia sido a base da sobrevivência humana por milhares de anos, começava a perder espaço para o cobre, o bronze e, mais tarde, o ferro. Essa transição não foi apenas tecnológica. Ela impactou diretamente a organização das sociedades, o trabalho, a agricultura, a guerra e a forma como os grupos humanos se relacionavam com o meio ambiente. A capacidade de produzir ferramentas mais duráveis e precisas permitiu maior produtividade nas lavouras, facilitou a construção de habitações mais sólidas e impulsionou o comércio. As armas metálicas conferiam superioridade bélica a determinados grupos, o que favoreceu o surgimento de sociedades mais hierarquizadas e centralizadas. A metalurgia, portanto, esteve na base do nascimento das primeiras grandes civilizações. E como era feita essa transformação? Através de processos que envolviam a fundição e a forja. Na fundição, o metal era derretido em fornos rudimentares e despejado em moldes que davam forma a ferramentas e objetos. Na forja, o metal aquecido era martelado até adquirir a forma desejada. Essas técnicas exigiam conhecimento, paciência e especialização. Por isso, surgiram os primeiros artesãos metalúrgicos, que passaram a ocupar um lugar de destaque nas comunidades da época. Com o tempo, esse domínio técnico permitiu a classificação da idade dos metais em três fases principais: a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. Cada uma dessas fases marca o uso predominante de um tipo específico de metal, refletindo não só o avanço tecnológico, mas também mudanças sociais e econômicas significativas. A idade do cobre, também chamada de calcolítico, representa o início dessa nova era. É um período ainda de transição, onde o cobre começa a ser utilizado, mas coexistindo com instrumentos de pedra. A fundição era simples e o cobre, embora mais maleável que a pedra, não era tão resistente, o que limitava um pouco seu uso. Ainda assim, sua aplicação em ferramentas e adornos foi um passo enorme. A seguir, temos a Idade do Bronze, um período marcado pelo aperfeiçoamento da técnica de fundição. A liga entre cobre e estanho resultava em um metal mais duro, mais resistente e muito mais versátil.
Com o bronze, surgiram armas mais eficazes, ferramentas mais precisas e utensílios mais duráveis. Foi nesta fase que algumas das grandes civilizações da antiguidade floresceram, como os sumérios, os egípcios, os hititas e os cretenses. Por fim, chegamos à Idade do Ferro, considerada o auge da tecnologia metalúrgica na pré-história. O ferro é mais abundante na natureza, mas exige temperaturas muito mais elevadas para ser fundido. Quando essa técnica foi dominada, o ferro substituiu o bronze em larga escala. Suas ferramentas eram ainda mais duráveis e suas armas mais letais. A partir daqui, temos o surgimento de impérios organizados, sistemas políticos complexos e o início das grandes disputas territoriais. A chamada Idade do Cobre é considerada a primeira etapa da Idade dos Metais. Também conhecida como Calcolítico, essa fase representa um momento de transição entre a pedra e o metal. O cobre foi o primeiro metal utilizado de maneira significativa pelos seres humanos. Sua descoberta e aplicação não ocorreram de forma abrupta, mas sim gradualmente em diferentes regiões do mundo. O cobre é um metal naturalmente encontrado em seu estado nativo, ou seja, pode ser achado em pepitas ou fragmentos que já possuem aspecto metálico, dispensando inicialmente processos complexos de extração. Isso facilitou sua manipulação por parte dos primeiros metalurgistas. Em um primeiro momento, ele era moldado a frio, sendo martelado até adquirir a forma desejada. Mais tarde, com o domínio do fogo, passou-se a fundi-lo, o que permitiu a criação de objetos mais variados e resistentes. No entanto, é importante destacar que durante essa fase, o uso do cobre ainda coexistia com o uso da pedra. Muitos utensílios e ferramentas continuavam sendo confeccionados com técnicas do Neolítico. Isso demonstra que a revolução metálica foi um processo gradual e não um rompimento imediato com o passado. Os objetos de cobre eram utilizados principalmente como adornos, como brincos, pulseiras, colares e pequenos enfeites. Pouco a pouco, passaram a ser aplicados na produção de ferramentas e armas, como machados, pontas de lança e punhais. Embora menos durável do que os metais que seriam usados mais adiante, o cobre representou um imenso avanço em relação à pedra, por ser mais leve e mais fácil de moldar. Com a utilização do cobre, surgem também mudanças sociais. A metalurgia exigia conhecimento especializado e um certo controle sobre os recursos naturais, como as minas de cobre e a madeira usada para alimentar os fornos. Isso favoreceu o surgimento de grupos sociais com funções específicas e com maior poder dentro das comunidades. O ofício do metalurgista passou a ser valorizado, e a posse dos objetos metálicos se tornou sinal de prestígio e poder. Algumas regiões se destacaram na utilização do cobre. No Oriente Próximo, em regiões que hoje correspondem ao atual Irã, Turquia e Mesopotâmia, há evidências arqueológicas de um uso avançado do metal ainda nos primórdios dessa era. A cultura de Satalhöyük, por exemplo, uma das primeiras sociedades urbanas da humanidade, mostra sinais do uso inicial de cobre em seus artefatos. Na Europa, é na região dos Balcãs, especialmente no que hoje é a Bulgária, que encontramos um dos mais antigos centros de metalurgia do cobre. A chamada cultura de Varna, identificada através de um cemitério com centenas de tumbas, revela o uso sofisticado do cobre em objetos decorativos e simbólicos. Muitos dos sepultamentos apresentam sinais de desigualdade social, com certos indivíduos enterrados ao lado de joias e objetos metálicos, enquanto outros possuem apenas ferramentas simples de pedra ou osso. Outro exemplo importante vem do Egito Antigo, onde o cobre começou a ser amplamente utilizado na confecção de ferramentas e armas, principalmente por volta do quarto milênio antes da era atual. Esse uso intensivo do metal contribuiu para a consolidação das primeiras estruturas estatais e o surgimento do poder centralizado. Assim, a Idade do Cobre marca o início da metalurgia e da complexificação das sociedades humanas.
Embora esse metal não fosse ainda o mais resistente, seu uso permitiu o surgimento de uma nova relação entre o ser humano e a matéria, dando origem a mudanças tecnológicas, econômicas e sociais profundas. A Idade do Bronze teve início por volta do quarto milênio antes de Cristo, em algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio, estendendo-se a outros territórios ao longo dos séculos. Seu marco principal é a descoberta de que a mistura de cobre com estanho resultava em um novo metal muito mais resistente e versátil, o bronze. Essa liga metálica abriu possibilidades que o cobre puro não permitia, principalmente no campo da fabricação de armas, ferramentas, utensílios e objetos cerimoniais. O bronze não apenas era mais duro e durável que o cobre, mas também podia ser moldado com maior precisão. A fabricação de espadas, lanças, machados e armaduras tornou-se mais eficiente, favorecendo a expansão dos grupos que dominavam sua produção. As sociedades que desenvolveram habilidades metalúrgicas avançadas passaram a deter poder militar, prestígio religioso e supremacia econômica, o que levou ao fortalecimento de sistemas hierárquicos e à centralização do poder nas mãos de chefes, sacerdotes e guerreiros. Com o domínio do bronze, os povos antigos puderam realizar novas formas de organização urbana. Cidades tornaram-se mais complexas, com muralhas, templos, palácios, sistemas de irrigação, centros de comércio e especialização do trabalho. Esse processo impulsionou o surgimento das primeiras grandes civilizações da antiguidade, como a Mesopotâmia, o Egito Antigo, os povos da Anatólia, os cretenses e micênicos no Mar Egeu e, posteriormente, os chineses do Vale do Rio Amarelo. A metalurgia do bronze exigia conhecimento técnico apurado e uma cadeia produtiva organizada. Era necessário localizar minas de cobre e estanho, transportá-los até os centros metalúrgicos, construir fornos de fundição, dominar o processo de mistura e moldagem e distribuir os produtos finais. Isso levou à formação de redes comerciais complexas entre regiões distantes, aumentando os contatos culturais, o intercâmbio de ideias e o desenvolvimento de sistemas de escrita e contabilidade para registrar os estoques e transações. Na Idade do Bronze, o bronze não era utilizado apenas para fins bélicos. Era também empregado na confecção de estátuas, adornos, objetos cerimoniais e instrumentos musicais. As artes e os rituais religiosos floresceram com a possibilidade de produzir imagens e relíquias em metal durável e de grande valor simbólico. Outro aspecto fundamental desse período foi o crescimento das cidades-estado, que funcionavam como núcleos de poder político, econômico e religioso. A autoridade de um rei ou governante era frequentemente associada à capacidade de controlar a produção de bronze, organizar exércitos e manter alianças comerciais. Com isso, fortaleceu-se o papel do Estado e das instituições administrativas, que passaram a organizar a vida urbana, cobrar impostos e garantir a ordem interna e a defesa externa. A Idade do Bronze também se destacou por grandes avanços culturais. A escrita cuneiforme na Mesopotâmia e os hieróglifos egípcios foram aperfeiçoados nesse período. Houve o registro das primeiras leis escritas, como o Código de Hammurabi, e a construção de grandes obras de engenharia e arquitetura, como as pirâmides do Egito e os zigurates da Mesopotâmia. No entanto, é importante lembrar que a Idade do Bronze não se manifestou da mesma forma em todos os lugares. Em algumas regiões da Europa, por exemplo, o bronze chegou tardiamente e seu uso foi mais restrito a elites. Em contrapartida, no Oriente Médio, a metalurgia do bronze tornou-se a base para uma sociedade urbana altamente sofisticada e influente. Por fim, ao observarmos esse período, compreendemos que o domínio do bronze marcou um divisor de águas no desenvolvimento humano. Ele representou o domínio técnico sobre os elementos da natureza, o aperfeiçoamento das relações sociais e o nascimento das grandes tradições culturais que moldaram os fundamentos da civilização. Chegamos agora à última grande fase da chamada Idade dos Metais, a Idade do Ferro,
um período marcado por profundas transformações na história da humanidade, tanto em aspectos técnicos quanto sociais, culturais e políticos. O ferro foi o metal mais revolucionário já descoberto até então. Ao contrário do cobre e do bronze, que eram mais fáceis de ser moldados e fundidos, o ferro apresentava uma grande resistência, o que dificultava seu uso inicial. Mas, uma vez dominadas as técnicas de forjamento e fundição desse metal, ele se mostrou extremamente superior. Suas ferramentas e armas eram mais duráveis, afiadas e fortes, o que alterou profundamente a vida das sociedades humanas. A transição para o uso do ferro não aconteceu de forma simultânea em todas as regiões do planeta. Enquanto algumas civilizações começaram a trabalhar o ferro por volta do segundo milênio antes de Cristo, outras só adotaram essa prática muitos séculos depois. Esse processo gradativo variava conforme o acesso aos recursos naturais, o grau de desenvolvimento técnico e os contatos entre diferentes povos. A metalurgia do ferro exigia fornos capazes de atingir temperaturas elevadas, próximas dos 1.300 graus Celsius, algo que demandou grande engenhosidade dos artesãos antigos. O processo envolvia extrair o minério bruto das rochas, purificá-lo por meio de fornalhas e depois moldá-lo com martelos, bigornas e ferramentas específicas. Era um trabalho árduo, mas que permitia a criação de objetos resistentes e extremamente versáteis. O uso do ferro provocou uma verdadeira revolução nos modos de vida. As ferramentas agrícolas tornaram-se mais eficientes, aumentando a produtividade no campo. A enxada, o arado e a foice feitos de ferro facilitaram o cultivo em terrenos mais duros, ampliando a área de plantio e permitindo o crescimento das aldeias. A caça, o transporte e a construção também foram beneficiados com o novo material, marcando uma nova etapa da organização humana. No entanto, foi na fabricação de armas que o ferro mais impactou. Espadas, lanças, pontas de flechas, escudos e armaduras feitas com esse metal proporcionaram maior vantagem a grupos que dominavam a técnica, alterando o equilíbrio entre comunidades, provocando guerras e conquistas e incentivando a formação dos primeiros impérios. Com o avanço das armas e a intensificação dos conflitos, as sociedades passaram a se organizar de forma mais complexa. Surgiram estruturas políticas mais rígidas, como os reinos centralizados e os exércitos permanentes. A proteção das terras, dos recursos e dos territórios exigia estratégias e hierarquias, fazendo com que o poder se concentrasse nas mãos de chefes militares e reis. A Idade do Ferro também assistiu ao crescimento das cidades. Com mais alimento, mais segurança e mais controle social, as aldeias deram lugar a núcleos urbanos maiores, com construções mais sólidas, centros religiosos e mercados ativos. A urbanização, aliada ao uso do ferro, favoreceu o florescimento de civilizações complexas, como os hititas na Anatólia, os assírios e babilônios na Mesopotâmia, os egípcios no Vale do Nilo, os persas no Planalto iraniano, os gregos e romanos no Mediterrâneo, entre tantos outros. É importante lembrar que nem todas as civilizações evoluíram com o mesmo ritmo. Em muitas regiões do planeta, o uso do ferro chegou tardiamente, e em outras, povos continuaram utilizando majoritariamente instrumentos de pedra ou bronze por séculos. A cronologia da Idade do Ferro, portanto, não é universal, mas sim localizada, refletindo as especificidades históricas e culturais de cada região. Durante esse período, os conhecimentos astronômicos, a arquitetura, a escrita e a religião também avançaram. Templos foram erguidos com técnicas sofisticadas, alfabetos foram criados ou aperfeiçoados, mitologias complexas surgiram e se consolidaram, e a filosofia começou a dar seus primeiros passos em certas sociedades. O comércio entre povos cresceu enormemente. O ferro, sendo valioso, passou a ser trocado por outros bens, como tecidos, cerâmicas, alimentos, pedras preciosas e escravos.
Rotas comerciais interligaram diferentes culturas, contribuindo para a difusão de ideias, crenças e inovações tecnológicas. Do ponto de vista social, a Idade do Ferro acentuou ainda mais as desigualdades. A posse da terra, dos metais e dos meios de produção conferia poder a algumas classes, enquanto a maior parte da população trabalhava sob domínio de elites governantes. Castas, nobrezas e classes militares se tornaram mais definidas, criando sistemas sociais hierarquizados e muitas vezes rígidos. Mas também foi nessa época que surgiram alguns dos elementos que moldariam a civilização ocidental e oriental. As primeiras leis escritas, os códigos morais, os grandes épicos literários, os sistemas políticos e as religiões organizadas começaram a se desenvolver de maneira mais sistemática. Assim, a Idade do Ferro representa a consolidação de uma nova forma de viver em sociedade. Uma era em que o homem já dominava o fogo, o metal e a agricultura, em que as fronteiras se ampliavam e as culturas se encontravam, em que o pensamento humano começava a vislumbrar explicações para o mundo, não apenas por meio da religião, mas também por meio da razão e da filosofia. Com o fim da Idade do Ferro, entramos em uma nova fase da história: o surgimento das civilizações clássicas como Grécia e Roma, marcadas por inovações políticas, culturais e tecnológicas que deixaram heranças duradouras. A escrita, já plenamente difundida, marca o fim da pré-história e o início da história propriamente dita. Encerramos aqui a Idade dos Metais. Obrigado por acompanhar esta aula até o fim e até a próxima.